Jeremias 29, os versículos 4 a 7 e 11 a 14. Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz a todos os judeus que ele deixou o Senhor levar para os primeiros de Jerusalém para a Babilônia. Construiu casas, fora terras, plantem árvores, tinturas, e comam as suas frutas. Casem, tenham filhos, e os filhos casem, também tenham filhos. Vocês devem aumentar o número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para proteger os poderes dos deles. Olhem a minha vizinha para terra, pois se elas estiverem bem, vocês também estarão assim. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então vocês vão me chamar para que eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me procurarão. Eu os levarei de volta ao mar. Eu os ajuntarei de todos os países, de todos os lugares aonde estarei. Levarei vocês de volta à terra de onde estive e levei os judeus. Eu sou Bem. Agora convido a comunidade a ficar de pé. Alguém possa fazer a leitura do Evangelho de Mateus. Desculpem, no livro de Apocalipse, 22, de 1 a 5. O anjo também mostrou o rio da água da vida, brilhante como o mal, para o trono de Deus e do Cordeiro, que passa no meio da cidade. Por cada lado do rio, a árvore da vida, que dá flor e ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá necessidade de nada que seja de Pai mal não de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão conosco na terra e serão escritos o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisará nem da luz, da água, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus enviará por ele. Para todo o tempo. Amém. A igreja pode se sentar. A nossa cidadania soberana. Que a graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos conduza para que possamos compreender a mensagem que Ele nos traz. A nossa cidadania soberana. O texto de Jeremias, ele pode ser um complicador em tempos de guerra entre Israel e Hamas e massacre que a gente vê de populações, onde a gente vê a polarização e partidarismos. Por isso nós não vamos por essa linha. Nós vamos trabalhar de forma que o Espírito de Deus nos conduza na compreensão dos textos sagrados que estão diante de nós. Jeremias 29, 4 a 7, 11 a 14, apresenta o modelo de convivência, mesmo em crise, capaz de produzir paz. Você se atentar ao que Jeremias nos traz, você verá exatamente isso. Um modelo de convivência, mesmo em crise, estavam exilados na Babilônia, fora de sua terra, um modelo capaz de produzir a paz. A orientação de Deus é que as pessoas vivam as suas vidas buscando ao máximo a paz e a justiça possíveis, mesmo exiladas, sofrendo a imposição de morar longe de sua terra natal.
Todas as orientações que o profeta apresenta são destinadas ao desenvolvimento de uma cidadania na perspectiva da casa comum, a oikumene. Isso também fica muito claro nas palavras de Jeremias. Aqui também encontramos a misericórdia de Deus, que não busca destruir, mas repatriar as pessoas que sofrem as consequências das más escolhas feitas anteriormente. Quando o povo de Deus escolheu dizer não a Deus e dizer sim à monarquia, os impérios passaram a cobiçar as terras dos reinos de Israel e Judá. Essa é uma forma de resumir o porquê do exílio em Babilônia. Escolhas que fizeram, que criaram situação de dominação. Interessante é que mesmo após retornar para a pátria após o exílio, e que é uma promessa de Deus que eles retornariam, sendo libertados pelo Império Persa por meio de Ciro, o povo de Deus continuou vivendo sob o domínio de outros impérios. Detalhe: a orientação dada pelo profeta não se alterou. Porém, a elite de Israel disse não aos cuidados de Deus para que vivessem suas vidas com justiça e paz. Assim, percebemos que o ajuntamento do povo prometido por Deus não haveria de se cumprir, já que muitos decidiram não mais encontrar Deus. Então a gente percebe que muitos decidiram não mais encontrar Deus. E isso certamente explica por que nós temos tantas guerras, por que nós temos tantos desencontros entre a humanidade. Também ao ler e meditar em Apocalipse 22, 1 a 5, ficamos diante do resultado daquelas orientações presentes em Jeremias 29, 4 a 7, 11 a 14. Interessante como o Apocalipse, aqui como uma leitura das boas novas, se conecta com o profeta Jeremias. Era esse o retrato profetizado lá atrás, em meio à crise e sofrimento. É a imagem clara da comunhão, da unidade. A cidade apresenta a oikumene agradável a Deus, onde não falta alimento e qualquer tipo de polarização é unificada pela árvore que está dos dois lados do rio da água da vida. Muito interessante as imagens que apresentam desde o profeta e aqui também no profeta João, que escreve o Apocalipse. Nós temos aqui diante de nós a imagem daquilo que é a realização do novo, do que se fez novo por meio de Jesus Cristo. E aí eu quero trazer 3 perguntas. Como corre a água da vida nas nossas cidades? É a primeira pergunta. Como corre a água da vida nas nossas cidades? Como corre a água da vida nas nossas ou na nossa convivência? Como corre a água da vida na nossa convivência? E a terceira pergunta é: onde estão as casas que construímos e a partilha do alimento em nossas cidades? Porque o profeta fez a profecia dando orientação de forma que, se a gente fizesse como foi orientado, nós estaríamos agradando a Deus. E essas perguntas é para a gente tentar retomar essa reflexão a respeito daquelas orientações. Fica claro que ao estudar Jeremias e ao estudar Apocalipse, que servir fielmente a Deus produz justiça e paz, igualdade, dignidade e nos faz cidadãs e cidadãos do reino de humanidade. Aquele para o qual o Filho da humanidade realizou o seu ministério, morreu, torturado e ressuscitou. Houve um propósito de Deus, desde a profecia, e nós falamos
na nossa confissão e na nossa liturgia sobre Deus, Alfa e Ômega. Aqui estamos pegando o profeta, que está mais próximo do início, e Apocalipse, que está mais próximo do final, mas que os dois mostram que não é início e fim, porque Deus é o início e é o fim, e não a Bíblia, mas sim sua palavra. E é muito interessante que nós temos diante de nós um ingrediente que nós só temos ele por causa da Reforma Protestante. Hoje é o culto celebrativo, rememorativo, que a gente deve dar muito valor da Reforma Protestante. E isso não poderia estar de fora, nunca está, mas não poderia estar de fora, com ênfase na mensagem que nós temos diante de nós. São essas leituras e interpretação bíblicas que a Reforma Protestante possibilitou, nos ajudando a ter uma relação verdadeiramente fiel com as Escrituras Sagradas, isto é, a Palavra de Deus. Uma relação que exige de nós interpretar criticamente a nossa realidade em diálogo com tudo o que está disponível nas Escrituras. A Bíblia está disponível para nós, de forma que nós vamos a ela buscando uma forma ética de ler a Bíblia, e não como fé e prática. Se você for praticar o que está na Bíblia, a tendência é que você mate alguém ao final da leitura, porque há muitas orientações de matar. Por isso, uma leitura crítica e ética, que a Reforma nos possibilitou retomar. Tendo a consciência nessa leitura disponível, tendo a consciência que o próprio Deus delegou esse poder interpretativo aos que mais sofrem, a fim de que essas pessoas escolham os caminhos mais justos e pacíficos para promover nova vida a todas as pessoas. Quando Jesus diz a Pedro sobre esta pedra, que não é Pedro, mas o que Jesus é, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, faz referência a uma gruta, onde os marginalizados são acolhidos e se reúnem para tomar decisões que aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Ou seja, a interpretação que se fizer das Escrituras para trazer justiça e paz, que é feita pelos marginalizados, deve ser tornada lei. Vocês já pensaram se a gente pegasse os marginalizados, os reunisse e dissesse para eles: façam vocês as leis que trarão dignidade a todas as pessoas? Qual seria o resultado? Quando você vai numa comunidade pobre, onde as pessoas têm dificuldades para comer, qual a lei que eles têm lá? A lei da partilha. Então essa é uma interpretação das mensagens e palavras de Deus que os marginalizados fazem com rapidez, urgência e praticidade, ao contrário de nós, que a gente fica procurando fazer programas, campanhas, ou às vezes a gente fica teorizando, a gente podia fazer algo pelos pobres. Eles interpretam a mensagem e tomam decisões que deveriam ser lei. E a gente sabe que nas favelas é verdadeiramente lei a partilha. Pois são os marginalizados as pessoas que melhor sabem o que é a caristia. Isso é misericórdia. É o que Deus fez ao esvaziar-se de todo o seu poder e glória para sentir tudo o que nós sentimos, especialmente e prioritariamente o que sentem os marginalizados. Jesus é a encarnação da misericórdia de Deus, a experiência de sentir o extremo peso da maldade humana e mesmo assim, salvar todas as nações pela morte de cruz e pelo fazimento da nova vida pela ressurreição. Então a gente consegue compreender que é o poder de Deus que vem de forma aparentemente frágil, que mostra o que é a misericórdia e que mostra como nós devemos de fato agir. Concluindo,
Vencer a morte é o ato misericordioso de Deus por excelência. Vencer a morte é o ato misericordioso de Deus por excelência. E volto a repetir, misericórdia significa sentir o outro com as suas vísceras, com o seu próprio ser. Você encontrar alguém que passa fome e você sentir fome, mesmo estando alimentado. Isso é misericórdia. Encontrar alguém que está sangrando e você também sangrar. Isso é misericórdia. Não é um significado inventado, é um significado real, que Deus escolheu sentir, para mostrar para nós que é possível vencer a morte. Pois nos dá a oportunidade de testemunhar simultaneamente a limitação e dependência humana, ao mesmo tempo que se testemunha a soberania e glória de Deus diante dos sistemas de morte que nós construímos e reproduzimos através dos séculos. Então a gente vê que nós temos uma capacidade de construir sistemas de morte. Mas, portanto, Jeremias dialoga com Apocalipse a fim de nos revelar a caminhada peregrina em meio aos sistemas de morte, que apesar deles, é possível construir justiça e paz. Essa perseverança e esperança são base para a nossa cidadania soberana, que é o nosso título. Uma maneira de lutar sem ferir, sem matar, que sabota os sistemas corruptos e opressores através da fidelidade a Deus. O reino de Deus, ele é um sabotador de sistemas de morte. Já pararam para pensar assim? O reino de Deus corrompe os sistemas corruptos. E essa é a ideia que Jeremias e Apocalipse estão trazendo para nós a respeito do construir. Lá ele fala sobre construir casas. Construir casas é uma bênção. Construir casas, plantar árvores para a paz e para a justiça. Quem planta árvores frutíferas para gerar independência alimentar, mesmo dentro do sistema que controla a produção e distribuição de alimentos. Já pararam para pensar que a gente pode sabotar o sistema que segura o alimento para não chegar na mesa das pessoas, plantando árvores ou criando, sei lá, não vamos criar uma vaca na praça, logicamente, mas existem muitas formas de nós burlarmos o sistema que impede das pessoas comerem. Um deles é plantando árvores frutíferas. No Centro-Oeste, se não me engano, acho que Brasília é uma das capitais que foi planejada, e nesse planejamento se pensou em ter árvores em todas as vias. Parece que tem jaca, abacate, várias coisas lá. Quem tem acesso? Se a população quiser, ela pode ir lá e pegar. Eu não sei se a polícia talvez reprima, mas nós poderíamos plantar mais árvores, nós poderíamos incentivar mais hortas comunitárias, nós poderíamos, sei lá, já ouviu falar em galinheiro comunitário? Por que não existe um galinheiro comunitário? Poderia ter a proteína acessível para as pessoas. Então Jeremias e Apocalipse falam de plantar árvores frutíferas para gerar essa independência alimentar. E essa cidadania soberana que vai mostrando que não há margens desiguais ao longo do rio da água da vida, pois não há motivo para que alguém passe fome. Há algum motivo para que alguém passe fome? Não há, nem num deserto. As pessoas que vivem no deserto não passam fome e vivem lá há milênios. Então, por que nós impedimos que as pessoas passem fome? Por que nós construímos sistemas de morte ao invés de construir casas em meio à crise, plantar árvores frutíferas? Estamos diante de um grande feito da Reforma Protestante. Ela nos devolveu a soberania de poder recomeçar. Diante de um grande feito,
Recomeçar lendo e interpretando a Bíblia. Recomeçar é revisitar o dia 1 da criação e compreender que Deus é um amor misericordioso, cujo Filho é misericórdia, cujo Espírito nos capacita e possibilita a sentir as dores e agonias do mundo para que a comunhão total aconteça. Irmãs e irmãos, que Deus nos oriente, para que não abandonemos a cidadania soberana, para que sejamos misericordiosos em nossas cidades, nação e em qualquer parte. Amém.